cheguei na mesma semana, acabou a agência que eu trabalhava, eu terminei meu namoro, roubaram meu carro. Então assim, nem se eu não quisesse mudar, eu não conseguia controlar essa mudança. Tipo assim, Deus falou comigo, acabou a brincadeira, né? Daqui pra frente é um novo estágio da sua vida. Desde criança, eu fui competidor desse universo das artes marciais. Então eu sou faixa preta de jiu-jitsu e eu competi durante uns 10 anos mais ou menos. Só que teve um período da minha vida, isso perto dos meus 23 anos, hoje eu tô com 35, né? Faz uns 12 anos atrás, que isso começou assim, a parar de fazer sentido para mim, esse universo da competição. Eu adorava arte marcial, mas eu me questionava internamente se era aquilo que eu queria para a vida e não via essa resposta. Aí eu passei por um período breve na música, mas junto com a música eu também trabalhava numa agência de publicidade. Então foi nesse período, mais ou menos com uns 25 anos de idade, que eu fui buscar mais profundamente o autoconhecimento. Fui querer mesmo buscar meditação, eu tive até uma síndrome do pânico, fui parar em psiquiatra, então o psiquiatra me deu um remédio lá na época e tal, porque para eu diminuir um pouco do estado que eu estava. E algo dentro de mim me falava que aquele remédio não ia adiantar, que não era o remédio, sabe? Não era uma coisa mental, era algo espiritual, era como se meu espírito estivesse me trazendo um chamado. Mas aí chegou nesse período, eu comecei então a ir buscar esse autoconhecimento, foi quando eu encontrei o Prem Baba. E quando eu encontrei ele, foi como se eu tinha certeza ali naquele momento que eu encontrei meu mestre, né? Então eu comecei então a me aprofundar nos estudos com ele, virei discípulo dele mesmo na Índia em 2008, quando eu recebi a iniciação. Aí voltei da Índia, continuei ainda tocando minha vida com música, publicidade, mas esse foi o último ano, pelo que eu me lembro. E aí, em 2009 eu não fui para a Índia, mas em 2010, quando eu fui para lá, eu voltei. Aí minha vida desmoronou aqui em São Paulo e fui morar no sítio lá dos meus pais, né, o sítio da família que a gente tem em Jarinu, e fui tentar viver de orgânico. Comecei a estudar, só que isso não ia para frente, e outra, precisava de muito dinheiro, a terra não era boa. E aí um dia eu tava bem triste mesmo, quem me trouxe pro lugar de novo foi o seu Jó, que é o caseiro. Ele falou pra mim: "Ih, Fernando, você tá triste, hein, rapaz?" E eu falei: "Nossa, seu Jó, tô mesmo, né? Nossa, tá difícil assim." E aí ele falou: "Pois é, mas eu sei onde você tá, né?" E aí eu falei: "Então, seu Jó, me fala onde eu tô, né? Que eu mesmo não tenho ideia." Foi coisa de 2 dias depois, 3 dias depois, eu estava meditando no sítio lá, né, com os olhos fechados, estava no altar lá, que eu tenho até hoje lá. Na meditação, plim, né, me veio um insight de que eu deveria voltar para São Paulo e me entregar para as artes marciais, só que iria ser isso de uma forma diferente. Eu iria pegar os ensinamentos que eu estava tendo nesse caminho do autoconhecimento do meu mestre e começar a traduzir ele para o universo da arte marcial. É como se fosse resgatar uma parte da arte marcial que está muito esquecida, que é a parte da conexão com o seu ser, a conexão com o seu espiritual, com a sua essência. Foi muito interessante, porque no começo eu recebi desafios de pessoas olhando para mim meio, sabe? Começar um negócio assim novo, né? Uma certa reprovação, mas eu estava tão tranquilo em mim mesmo que assim, eu podia até não ter nenhum aluno, mas só de eu estar movimentando aquela energia em mim já me fazia eu sentir pleno, né? Então, porque é o meu próprio amor em movimento, é uma coisa que para mim faz sentido, né? E foi como se eu começasse a relembrar de sabedorias ancestrais mesmo, que eu nem sabia que eu tinha aquilo nesse campo da arte marcial.
É como se minha alma já soubesse mesmo desse caminho guerreiro, muito mais do que esse Fernando aqui acha que conhecia e tudo mais, sabe? Então eu comecei a me entregar mesmo para essa experiência. Já veio logo desde cedo o nome, Despertar do Guerreiro Interno. Esse nome veio porque o objetivo era trabalhar com o guerreiro interno das pessoas. Me veio um insight muito básico, mas muito verdadeiro, que eu compreendi assim, que muitas pessoas vivem uma guerra interna, né? E se a pessoa está vivendo uma guerra interna, uma guerra interna significa que tem alguém ali vivendo essa guerra. Se eu estou em guerra, quem que está em guerra, né? Tem alguém aqui dentro de mim que está em guerra e que eu reconheço que está em guerra. Esse alguém aí é que eu chamei de guerreiro, né? Que é você, na verdade, é a sua própria essência que está em guerra, né? Por quê? Em guerra por vários fatores, né? Por falta de integridade entre seus pensamentos, palavras e ação, você sente vontade de fazer uma coisa e faz outra, você se sabota. Tantas questões que fazem você se sentir mesmo numa grande batalha. E se a gente olhar no fundo, se a gente observar, a gente vai pegar faltas de integridade nossa. E como é que a gente quer ser feliz sendo que a gente não é íntegro, sendo que a gente não é inteiro? Em outras palavras, a gente não pode ser aquilo que a gente sente que a gente é, o que a gente pode ser mesmo. Como é que eu posso ser feliz se eu não sigo o meu coração? Como é que eu posso ser feliz se eu não expresso a minha essência? A metodologia do Despertar do Guerreiro Interno, ela utiliza ferramentas das artes marciais. São ferramentas que vêm em níveis corporais, por exemplo, pelas posturas e movimentos, mas também ferramentas como a meditação, que faz parte do universo da arte marcial. Não é só do yoga. A arte marcial ela também traz na raiz a meditação. E tudo isso com o objetivo da gente poder despertar esse guerreiro interno, né? Desenvolver ele. Eu sinto que o nosso ser ele já é muito sábio, ele já sabe o que veio fazer aqui, inclusive. Nós temos dons e talentos específicos para trazer para esse mundo, né? Então é um caminho de coragem mesmo, difícil, mas que traz também muita gratidão e uma recompensa, pelo menos que eu sinto que eu nunca havia sentido na minha vida com outra coisa, né? E eu vou também trilhando o meu caminho aqui, porque eu sinto que se eu não sou íntegro com o meu próprio caminho de autoconhecimento também, nada disso acontece, né? Então eu procuro também fazer minhas meditações diárias, né? Minhas conexões diárias aí para poder ajudar os outros também a se conectarem com isso. É isso.